Vamos lá, pessoal. Então, boa noite. Vamos começar com as nossas dicas. Quanto tempo, Rogério? Até eu aguentar. Hoje, como alguns já sabem, aqueles que assistiram a nossa palestra na rede LFG sobre a nova lei de prisões, eu já tive que fazer uma sustentação oral, uma acusação no tribunal do júri, depois uma exposição sobre a nova lei de prisões e agora, imediatamente, já vim para o Instituto do Luiz Flávio falar sobre concurso público, dicas, etc. Então nós vamos começar com algumas dicas e eu vou começar exatamente pelas perguntas que eu fiz anteontem e ontem eu não consegui responder. Eu deixei duas observações que eu iria colocá-las em forma de dicas para vocês no Twitter e eu não tive tempo. Então vai agora, vou começar com elas. A primeira observação é a diferença do crime de receptação para o crime de favorecimento real. Logo que eu fiz essa pergunta, muitos seguidores acertaram e, inclusive, imediatamente responderam corretamente a questão. Diferença de receptação para favorecimento real. Bom, na receptação, o agente adquire ou oculta a coisa produto de crime em proveito próprio, receptador, ou de terceiro, sendo este terceiro pessoa alheia àquela que realizou, praticou, executou o crime precedente. Então eu vou repetir. Na receptação, o receptador, o agente, adquire ou oculta a coisa, produto de crime em proveito próprio dele, receptador, ou de terceira pessoa, diversa da autora do crime anterior, do crime pressuposto. Já no favorecimento real, não. No favorecimento real, o agente oculta a coisa, não em proveito próprio, não em proveito de terceiro, mas em proveito do próprio autor do crime pressuposto. Em proveito do próprio autor do crime pressuposto. Tá bom? Então fica aqui a resposta à nossa primeira pergunta. A segunda observação que eu fiz foi a diferença de desacato e crime contra a honra majorado porque praticado contra servidor público no exercício da função. Rogério, quando que uma pessoa pratica desacato, quando que uma pessoa pratica calúnia, difamação, injúria, majorada pela qualidade de servidor da vítima? Essa pergunta caiu na primeira fase do concurso do MPF. A pergunta que caiu no MPF foi a seguinte, e vejam que nas alternativas você tinha desacato ou crime contra a honra majorado. Você tinha que saber exatamente a sensível diferença para acertar a resposta. Qual foi a pergunta, Rogério? A pergunta foi a seguinte. Durante um flagrante, o delegado federal foi na sala vizinha e ouviu o preso insultá-lo, menoscabá-lo, humilhá-lo, achincalhá-lo. O delegado federal ouviu o preso na outra sala menoscabando, humilhando. Esse delegado federal foi vítima, ele foi vítima secundária de desacato, ou ele foi vítima primária de crime contra a honra qualificado pela sua qualidade funcional e crime praticado em razão do exercício da sua função? A resposta foi exatamente desacato. Rogério, por que desacato? Porque a diferença entre os dois crimes reside exatamente na presença do servidor olhando, vendo ou ouvindo a ofensa. A presença do servidor no local do crime, vendo, ouvindo a ofensa. Isso é desacato. Se ele não estivesse presente no local, vendo ou ouvindo, aí seria crime contra a honra, qualificado pela qualidade de servidor. Então vejam essa sensível diferença, importantíssima para você prestar o seu concurso público. Uma outra questão interessante, aliás, muitos seguidores pediram para que eu abordasse. Rogério, eu tenho dificuldade de entender quando que eu tenho um homicídio qualificado pela conexão teleológica e o latrocínio.
Aquele que mata para roubar, isso é latrocínio ou isso é homicídio qualificado pela conexão teleológica, matar para assegurar a execução de um outro crime? Vejam só a diferença. O latrocínio, ele não deixa de ser uma forma especial. Porém, uma forma especial sui generis, porque no latrocínio, ele quer o patrimônio e usa a morte como meio. No homicídio, não. No homicídio, ele quer, desde o início, a morte. Então, se eu puder ajudar vocês, a relação entre o homicídio qualificado pela conexão teleológica e o latrocínio é uma relação de uma especialidade sui generis. Uma especialidade sui generis. Que o latrocínio deixa de ser crime doloso contra a vida, porque não é esta a finalidade principal do agente. A finalidade principal dele é o patrimônio. O homicídio passa a ser meio para se atingir esse fim. Então essa questão é bastante interessante. Outras dicas que eu gostaria que vocês se atentassem para as duas provas, tanto o MP de São Paulo quanto o MPF. No que diz respeito à legislação penal especial, vamos falar um pouquinho sobre legislação penal especial. Eu quero, antes de mais nada, alertá-los de que tem um crime hediondo que não está no Código Penal. Qual é esse crime hediondo que não está no Código Penal? Quando cai essa pergunta, o candidato ele tem o vício de imaginar que o crime hediondo que não está no Código Penal é o tráfico de drogas. Errou. Tráfico de drogas não é crime hediondo, é equiparado. Cuidado com essa pegadinha. Ah, Rogério, então é a tortura. Errou. A tortura também não é crime hediondo, é equiparado a hediondo. E o terrorismo? Também não. Terrorismo é igualmente delito equiparado a hediondo. Guardem. Os três crimes com a letra T, tráfico, terrorismo e tortura, os três crimes com a letra T não são hediondos, são equiparados. Rogério, então qual é esse crime hediondo que não está no Código Penal? É o genocídio. O genocídio é o único crime hediondo que não está no Código Penal. No mais, todos os crimes hediondos etiquetados como tal estão no Código Penal. Só o genocídio é que está fora. E os três crimes com a letra T são equiparados pela Constituição Federal. Fica aqui essa importante dica, começando a analisar a lei dos crimes hediondos. Aliás, falando em crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos, ela diz que todo crime hediondo hediondo e equiparado é insuscetível de anistia, graça e indulto. Apesar de a Constituição Federal só vedar anistia e graça, prevalece que a inclusão do indulto na lei dos crimes hediondos é constitucional. Prevalece que a inclusão do indulto na lei dos crimes hediondos é constitucional. Essa vedação já está implícita na Constituição quando ela veda graça. Na verdade, quando ela veda graça em sentido amplo e em sentido estrito. A lei dos crimes hediondos diz também que os crimes hediondos equiparados são insuscetíveis de fiança. Quando diz que são insuscetíveis de fiança, será que também não cabe liberdade provisória? O Supremo está dividido. A segunda turma pensa que cabe liberdade provisória, porque vedar fiança não significa vedar liberdade provisória, nem mesmo implicitamente. Aliás, não cabe vedação implícita no nosso ordenamento jurídico. Quem deve decidir se cabe ou não prisão, se cabe ou não liberdade provisória é a pessoa do juiz. Ninguém pode ser preso senão por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Não é o legislador quem prende, não é o legislador quem solta, é o juiz. Já a primeira turma discorda. A primeira turma entende que se o legislador vedou fiança, implicitamente vedou liberdade provisória, o juiz está sujeito a esta obediência legislativa. Agora vejam, se você concorda com essa primeira corrente, de que crime hediondo não admite liberdade provisória, você não se esqueça da súmula 697 do STF. Pode não admitir liberdade provisória, mas admite relaxamento da prisão
se houver excesso de prazo. Tá bom? Joia? Agora vejam, então nós já vimos que crimes hediondos equiparados são suscetíveis de anistia, indulto e graça. Já vimos, aqui a tela minha desapareceu, tem problema? Voltou. Você tem como aumentar aqui para mim? O quê? Aumentar? Essa imagem? É. Então vejam, pessoal, nós já vimos que os crimes hediondos equiparados são suscetíveis de anistia, graça e indulto. Já vimos que são suscetíveis de fiança, e aí nasce a divergência no STF, se torná-los inafiançáveis significa também inviabilizar a liberdade provisória. O Supremo, como eu já alertei, está dividido. Agora, crime hediondo equiparado, ele tem uma progressão diferenciada. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Crimes praticados antes da Lei 11.464/2007 progridem com 1/6 da pena. Súmula vinculante. Crimes anteriores à Lei 11.464/2007 progridem com 1/6 da pena. Não podem ser atingidos pela Lei 11.464/2007, que é maléfica, já que o Supremo tinha declarado inconstitucional o regime integralmente fechado. Isso é súmula recente também do STJ. Para progredir 2/5 ou 3/5, dependendo de se reincidente ou não, reparem que a lei ela não trabalha com reincidente específico. A lei fala 2/5 e primário, 3/5 e reincidente. Pessoal, 3/5 e reincidente, ponto. Não precisa ser reincidente específico para progredir com 3/5. Leia-se, os outros reincidentes progrediriam com 2/5? Não. Qualquer reincidência específica ou não progride com 3/5. É a redação da lei. Então, primário progride com 2/5. Reincidente com 3/5. Entenderam? A prisão temporária, ela tem prazo diferenciado, se tratando de crime hediondo equiparado. Não é mais de 5 dias prorrogáveis por mais 5, e sim 30 dias prorrogáveis por mais 30. Se o crime é hediondo equiparado, a prisão temporária é de 30 mais 30. Se crime não hediondo, não equiparado, 5 mais 5. Quero lembrar também que o livramento condicional no crime hediondo equiparado é diferenciado. Livramento condicional depende do cumprimento de mais de 2/3 da pena. Agora sim, se não reincidente específico. Cuidado que já caiu em concurso. Não basta cumprir 2/3 da pena. Ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena, desde que não reincidente específico. E prevalece que reincidente específico é aquele reincidente no mesmo, reincidente específico prevalece ser reincidente em crimes hediondos ou equiparados. Não necessariamente reincidente no mesmo tipo penal ou no mesmo, na mesma espécie de delito. Ou que protege o mesmo bem jurídico. Não precisa. Basta ser reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que de tipos diversos, ainda que de espécies diversas, ainda que protegendo bens jurídicos diversos. Termino alertando que o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, foi implicitamente revogado pela Lei 12.015 de 2009. O artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, ele aumentava a pena pela metade se o crime de latrocínio, por exemplo, se o crime de extorsão mediante sequestro, por exemplo, se o crime de extorsão com resultado morte, se o crime de estupro ou atentado violento ao pudor, hoje migrou para estupro, fossem praticados contra a vítima nas situações do artigo 224, vítima não maior de 14, débil mental ou sem resistência. Como o artigo 224 do Código Penal foi revogado implicitamente, tacitamente revogou-se também o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos. Bom, com relação à Lei dos Crimes Hediondos, essas dicas são suficientes. Vamos para a Lei de